Estamos de volta e agora é oficial, depois de 10 dias de noivado, Regina Duarte finalmente disse sim ao seu príncipe encantado e aceitou se tornar nossa próxima secretária especial da Cultura, o novo nome que se dá hoje em dia a ministro da Cultura, e ela vai substituir ninguém menos que o meu nazista favorito, o Roberto Alvim. Ao assumir tão importante função, ela promete acabar com o marxismo cultural, promete tirar o viés ideológico e limpar as políticas públicas para a área da cultura. A sorte dela é que em 1985 não existia nenhum secretário da cultura preocupado com essas coisas, senão era capaz que ela nunca tivesse ganhado um dos mais importantes papéis de sua carreira, a viúva porcina, dentro da novela Roque Santeiro, que já tinha sido 10 anos antes censurada pelo DOPS durante o regime militar e que, quando finalmente foi exibida em 1985, foi celebrada no Brasil inteiro, que considerava que finalmente tinha acabado a censura e a perseguição de artistas, dramaturgos e escritores por causa das suas convicções políticas. Mas nós éramos muito inocentes. O que será que diria hoje o baiano Dias Gomes, autor de Roque Santeiro, de O Bem Amado, de Saramandaia, de tantas outras peças de teatro e telenovelas que foram censuradas ao longo da sua vida? O que será que esse, que foi depois eleito, escolhido como imortal da Academia Brasileira de Letras, que exportou cultura brasileira para dezenas de países, mais de 30 pelo menos, onde suas novelas foram exibidas e foram sucesso de audiência? O que será que ele diria hoje se visse a sua viúva porcina a cargo, a serviço de um governo tão contaminado por delírios conspiratórios que sabe-se lá como tomaram conta do nosso tropical país? É em homenagem a ele, Dias Gomes, e por que não a Regina Duarte, que hoje a gente vai falar da sua obra mais internacional. Começou como peça de teatro, foi adaptada depois por ele mesmo para a telenovela, foi reprisada trocentas mil vezes, exibida mundo afora e também virou minissérie, e também virou filme, e também já foi montado no teatro inúmeras vezes ao longo de suas 5, 6 décadas de vida. Estou falando de O Bem Amado, a nossa resenha nessa sexta-feira. Vamos começar então nossa conversa. Quando eu disse antes da vinheta que O Bem Amado era a obra mais internacional, eu não estava brincando não. Além do sucesso internacional em dezenas de países mundo afora, essa peça e depois essa telenovela foi adaptada, ganhou versões locais em alguns países, como por exemplo a Argentina, o Chile, e eu descobri que recentemente, em 2017, o México, a rede Televisa, que é a mesma que faz aquelas telenovelas que o SBT exibe, a Televisa fez a versão mexicana do Bem Amado, que ganhou o nome de El Bien Amado, e que prova que essa é uma história que poderia se passar, na verdade, em qualquer país latino-americano, qualquer cidade provinciana latino-americana. Então, o Odorico Paraguaçu se transformou em Odorico, porque eles não mudaram o primeiro nome, Odorico Cienfuegos, e foi interpretado por um comediante, como convém a esse papel. E o antológico Zeca Diabo, interpretado aqui no Brasil pelo Lima Duarte, ganhou o nome de Chuy Diablos e também foi interpretado por um comediante mexicano, o que mostra que O Bem Amado é uma sátira política e social que funciona muito bem em praticamente todos os países latino-americanos. E isso faz bastante sentido quando a gente lembra que essa história foi escrita dentro de um contexto cultural, quando artistas, escritores, intelectuais latino-americanos buscavam uma identidade. O próprio Dias Gomes comentou que, quando ele estava escrevendo essa peça de teatro no ano de 1962, portanto, muitos anos antes da história sequer ser cogitada para ir para a televisão, ele disse que o teatro brasileiro estava vivendo uma fase em que buscava pesquisar a nossa realidade, fazendo uma espécie de tipificação do nosso povo. E ele, por ser um autor baiano, ele foi buscar dentro do seu estado natal o cenário, as condições ideais
para a criação da cidade fictícia de Sucupira, onde se passa a história de O Bem Amado, mas que, como eu comentei, poderia ser qualquer pequena cidade do interior de qualquer país da América do Sul, Central ou do México. Pois bem, e o que tem de especial essa cidadezinha de Sucupira? Você já sabe a resposta, é um prefeito chamado Odorico Paraguaçu, que é aquele demagogo clássico, o caudilho, o coronel, o que a gente chama aqui no Brasil de coronel, a cultura dos coronéis, no começo do século XX, na primeira metade, e no resto da América Latina se fala de caudilismo, né? Os caudilhos, que são aqueles políticos populistas com muito poucos escrúpulos, que confundem os interesses privados com interesses públicos. Odorico Paraguaçu é um desses prefeitos e ele está obcecado com aquele que ele acredita ser o principal marco da sua gestão, a construção de um cemitério para a cidade de Sucupira, porque até então Sucupira era tão pequena que não tinha cemitério e toda vez que algum cidadão sucupirano falecia, tinha que passar pela humilhação de ser enterrado no município vizinho. Ele fez disso a sua plataforma de governo e usou muito dinheiro, muito mais do que deveria, do dinheiro magro, suado do orçamento municipal para construir um belíssimo cemitério, muito bem adornado, com portais, com pedras de boa qualidade, e ele considerava ser fundamental, ser o seu marco da sua gestão, ele poder inaugurar aquele cemitério com chave de ouro, com banda tocando, com o padre benzendo, fazer aquela festa e gravar o seu nome para sempre na história da cidade. Mas é aí que a grande desgraça acontece. Ou melhor, a grande desgraça não acontece, porque do momento que o Odorico inaugura o cemitério, ninguém mais morre na cidade. Acontece aí uma combinação de coisas que passa mais de um ano e ninguém mais morre. Não tem um acidente, não tem uma doença, não tem um assassinato, não acontece mais nada. E o prefeito Odorico vai vendo se aproximar o fim do seu mandato sem a oportunidade de inaugurar a sua grande obra. Cada vez mais desesperado, ele começa a tentar interferir, ele começa a tentar atrair gente doente para a cidade, ele começa a tentar promover intrigas entre os cidadãos para ver se, quem sabe, acontece assim um crimezinho de honra, né? Algum marido chifrudo resolve se vingar. E num momento de completo desespero, Odorico Paraguaçu recorre ao também antológico personagem do Zeca Diabo, um matador, né? Um matador, sabe daqueles criados assim no código de honra do cangaço lá no Nordeste, que é natural da terra, tá voltando, né, pra Sucupira. Ele resolve contratar esse homem para ocupar somente o cargo de delegado da cidade, na esperança de que agora alguém precisa morrer. Se não for assim, não sei como é que vai ser. E claro, tudo é conduzido num tom de comédia. Isso é uma sátira política. Não é por acaso que os atores escolhidos para vivenciar os personagens de O Bem Amado têm experiência na comédia. Esqueci de comentar que o papel de Odorico Paraguaçu foi interpretado pelo grande Paulo Gracindo, um dos maiores atores da história do Brasil. E sempre convém, cada vez que essa obra é reinterpretada no cinema, no teatro, que o elenco seja muito experiente com a comédia, porque é uma obra muito engraçada. Todos os personagens, todos os cidadãos da sociedade sucupirana ou sucupirense, eles são figuras hilárias. Tem as três irmãs cajazeiras, por exemplo, que são três mulheres falsamente carolas, que, né, são muito recatadas e muito moralistas, mas que por baixo dos panos são absurdamente espivitadas e morrem de amores pelo Odorico Paraguaçu. Ai, Odorico. Também tem o secretário do prefeito, que é o seu Dirceu Borboleta, que é um cara, coitado, tímido, gago, bobo, que tem como único prazer na vida caçar borboletas. Tem os bêbados, os vagabundos, os mendigos da cidade. Todas as cenas são carregadas de bom humor e são absurdamente simples. É óbvio que a novela, feita muitos anos depois, precisou, como sempre acontece, criar mais personagens, novos núcleos, novas tramas, novos conflitos, enriquecer a história para você conseguir exibir um ano, né, de narrativa. Mas a peça em si a gente lê em 1 hora e ela é incrivelmente simples. É um tipo de peça que depende da qualidade dos seus atores, que precisam ter o tempo da comédia e precisam encarnar muito bem a qualidade dos diálogos, que reproduz a fala do povo.
tanto do povo mais humilde quanto a fala do prefeito Odorico Paraguaçu, que se transformou num dos marcos da cultura popular brasileira. Odorico, ele tinha uma fala empolada e inventava palavras que soavam muito bonitas, mas que na verdade eram neologismos bobos, estúpidos, e que viraram lenda, né? Algumas das frases eu destaquei. Algumas das coisas que ele diz, por exemplo: não obstantemente, aquele patifento, é uma situação deverasmente embaraçante. Eu não misturo política com safadagem. E para fechar, uma das frases que eu vou até ler aqui no próprio livro, ele está fazendo um discurso para o seu povo e diz assim: povo sucupirano, botando de lado os entretantos e partindo pro finalmente, é uma alegria poder anunciar que pra frentemente vocês já poderão morrer descansados, tranquilos e desconstrangidos, na certeza de que vão ser sepultados aqui mesmo, nessa terra morna e cheirosa de sucupira. E quem votou em mim, basta dizer isso ao padre na hora da extrema-unção, que tem enterro e cova de graça, conforme prometido. Essa é a fala do Odorico, isso entrou para os anais da cultura popular brasileira. Existem novas frases que são atribuídas ao Odorico Paraguaçu, essas eu imagino que apareceram na novela, e elas não são menos autênticas por causa disso, porque a novela também foi escrita por Dias Gomes, não só por ele, houve também outras colaborações, mas é uma novela que tem a chancela do seu autor, então ela não perdeu o seu espírito original, a sua autenticidade. Então, se você entrar no Google agora e digitar frases Odorico Paraguaçu, você vai ficar rindo um tempão com as frases legais que ele vai dizendo ao longo da novela. No tanto que podem ser legais frases ditas por um político safado, corrupto, sem escrúpulos, que confunde o tempo todo seu interesse particular com o interesse da população e que é responsável também por problemas e até mesmo tragédias que vão acontecer dentro daquela cidade. A agudeza da discussão social e política em O Bem Amado é tão grande que não é raro que esse livro, essa peça de teatro, se torne requisito em importantes vestibulares Brasil afora. Pelo que eu vi, o último vestibular a exigir a leitura de Dias Gomes na peça O Bem Amado foi o vestibular da Unicamp, um dos mais difíceis e prestigiados do Brasil. Então, esse é um daqueles exemplos de literatura de qualidade, aqui no caso em forma de drama, né, de peça de teatro, que consegue ser ao mesmo tempo cômica, divertida, consegue entreter e também consegue fazer pensar. A arte, o pensamento, a expressão nunca podem ser censuradas. Afinal de contas, é nelas que reside a verdadeira riqueza de uma nação. Então, se você ficou curioso, se você está se preparando para o vestibular, você pode adquirir essa edição da editora Bertrand Brasil, que é um selo da editora Record. Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês comprarem na Amazon. Risadas garantidas. E eu vou ficar de olho quando tiver alguma montagem do Bem Amado acontecendo. Atualmente eu não consegui ver nenhuma peça em cartaz, não no circuito comercial, pelo menos. Mas eu vou ficar de olho, quando tiver alguma montagem eu aviso vocês. Eu mesma quero assistir depois de ler esse texto. E antes de terminar esse vídeo, eu quero lembrar os assinantes do meu Clube do Livro que hoje, mais tarde, às 20 horas, a gente tem um encontro marcado aqui no YouTube para a nossa live de discussão de 1984, que, olha só que coincidência, também é um livro que discute a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, quando a tentativa de censurar chega a extremos inimagináveis. A gente vai falar sobre tudo isso um pouquinho mais tarde. Quero agradecer também aos meus padrinhos e às minhas madrinhas que colaboram todos os meses com esse projeto. Os nomes deles estão aparecendo aqui ao lado. Se você quiser se tornar um padrinho ou uma madrinha também, é muito simples, é só conhecer a nossa campanha no site Padrim e fazer a colaboração que você achar justa para esse projeto continuar existindo. Um beijo para todo mundo, até a próxima!